E nesse processo de câmbios, né, Deus vai nos modeando, Deus vai nos perfeccionando a ser mais parecido com Jesus. E todo processo de crescimento nos dói muito, né? Dos adolescentes, quando éramos adolescentes, podemos recordar que como nos dolia os ossos, como parecia que nossa cabeça não entendia que o nosso corpo cresceu e nos chocava contra as paredes, né? Todo o processo de crescimento dói. Pero é importante e necessário para que chegamos à estatura de um homem ou de uma mulher, pero espiritualmente também nos dói, porque nos leva à estatura de um varão perfeito, que é Jesus. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês essa manhã um texto de Hebreu, capítulo 12. É um texto muito conhecido. Estarei lendo do capítulo 1 do capítulo 12, versículo 1 ao versículo 11, pero estarei trabalhando até o versículo 29. No processo vamos citar todos os versículos que faltam, ok? Assim como estamos sentados, pero de forma reverente, escutamos a palavra de Deus que diz assim: portanto, nós outros também, tendo em derredor nosso tão grande nuvem de testigos, despojemos de todo o peso e do pecado do que nos assedia. E corramos com paciência a la carreira que temos por delante. Posto os olhos em Jesus, el autor e consumador de la fé, o qual por el gozo posto delante dele sofreu a cruz, menospreciando ele o próprio, e se sentou à la destra del trono de Deus. Considerar aquele que sofreu tal contradição de pecadores contra si mesmo, para que vosso ânimo não se canse hasta desmajar, porque aún não haveis resistido hasta la sangre, combatendo contra o pecado, e haveis já olvidado a exortação que como a hijos se os dirige, dizendo: Hijo mío, não menospreciéis a disciplina do Senhor, nem desmajes quando eres repreendido por ele. Porque o Senhor, a quem ama a disciplina, e azota todo o que recebe por hijo. Se suportais a disciplina de Deus, os trata como a hijos. Deus os trata como a hijos, porque que hijo é aquele a quem o Padre não disciplina? Pero se os deixa sem disciplina, de lo qual todos han sido participantes, então sois bastardos e não hijos. Por outra parte, tuvimos a nossos padres terrenais que nos disciplinavam e los venerábamos, porque não obedeceremos muito melhor ao Padre de los Espíritos e viveremos? E aqueles certamente por poucos dias nos disciplinavam, como a eles lhes parecia, pero este para o que nos é proveitoso, para que participemos de sua santidade. É verdade que nenhuma disciplina ao presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero depois dá fruto apazível de justiça a los que em ella han sido exercitados. Amém? Oramos uma vez mais. Padre, estamos diante de tua palavra é luz, é lâmpada para nossos pés. Tua palavra é nossa guia de regra e prática, Senhor. Tua palavra, Senhor, é poderosa para fazer câmbios necessários. E esse processo que estamos vivendo de santificação, Senhor, até aquele grande dia, Senhor, quando encontraremos a Ti, Senhor, pedimos que nos fortaleça, pedimos que nos ajude, pedimos que nos anime, Senhor, nos encoraje cada dia, Senhor, a não mirar para trás, mas mirar para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Padre, usa tus servos, sem queres, para a glória do teu nome, Padre. E abre com nós outros, Santo Espírito de Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Na Epístola de Hebreus, fazendo assim um repasso para que nós outros venhamos a nos posicionarmos onde estamos,
A Epístola de Hebreus foi escrita provavelmente antes do ano 70 depois de Cristo, com o propósito de fomentar a fidelidade a Cristo e sua nova aliança, mostrando que Ele é o novo, último e superior sumo sacerdote. E fazendo assim um pequeno resumo desse capítulo 12, podemos dizer, depois de abrir e encerrar o capítulo 11, discutindo o bom testemunho da fé, onde ele habla dos erros da fé, né? Capítulo 12, então se começa a falar da grande nuvem de testigos que nos estão rodeando, servindo de exemplo para que podamos liberar-nos de los que nos estorba e correr nossa carreira com perseverança. Quem são essa grande nuvem de testigos? A quem se refere? Em nossa caminhada de fé, há um montão de pessoas que estão nos observando. Muitas vezes nós outros não percebemos. Muitas vezes, aquele que está crescendo, dando primeiros passos, ou está tentando arrancar na caminhada de santidade, está nos observando, e muitas vezes as pessoas estão dentro de nossa casa. E muitas vezes nós outros não percebemos. Então, o que o autor está dizendo é que não devemos correr como se corrêramos sem rumo, sino mirando fijamente ao autor e consumador de nossa fé, Jesus. Também disse que Jesus suportou a cruz a câmbio de gozo que se lhe apresentou. Nós outros também devemos suportar pacientemente nossos momentos aqui na terra, quando o mundo parece odiar-nos por gozo que temos antes nós outros em Cristo Jesus. Muitas vezes nós outros nos enojamos, né, com pessoas, mas a palavra do Senhor nos exorta a suportar. Né? Esse suportar é mais do que algo extra assim em teu ouvido. Não, suportar é carregar nos ombros. Essa é a ideia. Ademais de burlas, ademais de tantas coisas que nos ofendem, muitas vezes suportar é aproveitar a oportunidade e ser de bendição para aquela pessoa. Então, se por isso devemos lutar, correr, ter paciência e aceitar a disciplina do Senhor. A carta aos Hebreus se pode resumir com esse propósito: animar a los cristianos a não abandonar a luta por la fé. Hebreus 10:39 diz: pero nós outros não somos de los que retrocedem para a perdição, sino de los que têm fé para a preservação del alma. Luego, o autor passa a explicar a natureza de la fé e apresenta uma larga lista de exemplos de fé no Antigo Testamento. Pero, hablando um pouquinho desse contexto, né? Porque sempre a palavra de Deus era dada a um contexto onde as pessoas estavam vivendo um momento, seus momentos. Então, o transfundo da carta de Hebreus é uma ola de perseguição. Os judeus a quem o autor escreveu estavam sendo submetidos a cruéis abusos devido à sua abrupta ruptura com o judaísmo. E sua surpreendente conversão ao cristianismo, por isso eram perseguidos. A violência provinha incluso de amigos, incluso de familiares, judeus a quem lhes molestava, que seus seres queridos lhe deram a espada, a costume e tradições religiosas nas que nasceram ou cresceram. Incluso os judeus que não se haviam convertido ao cristianismo, aqueles que eram cercanos aos membros da igreja, sofriam devido a seus vínculos e associações com os cristianos. Então, se tudo isso causava angústia nesse grupo de irmãos, nesse povo, e a angústia que lhes atormentava se devia em grande medida à forma de pressão social, pressão econômica, né? Porque muitos desses eram os patrones, outros eram donos dos negócios, onde esses irmãos cristianos trabalhavam. Então, se lhe apertava ao máximo para que eles pudessem sentir que era estar fora de uma religião tradicional. As autoridades lhes quitaram seus bens e foram arrestados, muitos deles.
Certamente muitos destes crentes se perguntavam o motivo de tanto sofrimento. Se nós outros agora estamos servindo ao único Deus verdadeiro, por que sofrimos tanto? Mira que essa pergunta há muitos já se fazia. E em nossos dias também muitas pessoas fazem a mesma pergunta. Por que comigo, Deus? Por que passa isso comigo, Deus? Certamente muitos desses crentes se perguntavam o motivo de tanto sofrimento, já que seu Deus era um Deus de poder, é um Deus de paz. Então perguntas como essa se faziam: onde está Deus quando mais necessitamos de sua intervenção? Deus segue trabalhando em favor daqueles que o amam. Pero por que quando acudimos a um Deus de amor, todos começaram a odiar-nos? Porque não há comunhão de luz com tenebras. A própria Bíblia nos ensina isso, nos responde essas perguntas. Realmente vale a pena seguir a Jesus e lutar por a santidade? Que alto preço é esse? Se Jesus morreu na cruz, por que temos que pagar um preço tão alto? E muito mais em esse sentido, pero em esse contexto de hecho, houve muitos que abandonaram a fé, não aguentaram. Por isso a exortação é: mira para Jesus, mientras caminha nessa caminhada de santidade. Então, Hebreus 12 é um forte chamado, irmãos, à la perseverança. Ele exorta os crentes cansados a continuar correndo a carreira com perseverança, que é o maratão da vida cristiana. Versículo 1 a versículo 3, se envolver a la perdição. Se envolver ao que éramos antes. Enquanto eu estava lendo esse texto, me vinha na mente essa canção que cantamos naquela igreja, né? Estou seguindo. Como é mesmo? Vamos lá? Estou seguindo. Vamos cantar. Cantamos juntos, vamos lá? Estou seguindo. É decidido. Estou cantando em português acá, tá? Vamos lá? Decidido seguir a Cristo. É decidido seguir a Cristo. É decidido seguir a Cristo. Não volvo atrás, não volvo atrás. Pensa um ratito sobre esse povo que havia decidido seguir a Cristo e vivia em essa circunstância. Essa pressão social, essa pressão da família, essa pressão dos amigos. Pero quando eles miravam para Jesus, eles diziam: hei decidido seguir a Cristo, não volvo atrás. Não volverei atrás. Hebreus 12 também recorda aos crentes vacilantes que Deus usa as dificuldades e aflições como meio de disciplina, como meio para educar seus filhos e ajudá-los a madurar. É tão interessante pensar como Deus nos disciplina. E mientras estamos disciplinando nossos filhos, na hora tenho essa pequenita, uma vez mais, que estou disciplinando em casa, e como nos duele disciplinar, né? Como nos duele. E que psicologia temos que ter para poder fazer que entendo, né? Linda às vezes disse para mim: se faz isso comigo, não te quero mais. Disse: bueno, pero eu sigo te querendo. E faz trampa com os outros todo o tempo, né? Porque não quer ser disciplinado. Está no caráter do ser humano já. Pensa que com palavras, né, se arregla as coisas. Sim, nós outros dizemos uma vez, duas vezes, e na terceira, se não obedece, tem que ser disciplinado. E sempre explicamos, porque se eu não te disciplino, Deus se quedar enojado comigo. Tá? Porque Ele quer que vos cresça. Tá? Então, se estás na carreira da fé, irmãos, e estás considerando rendir-te, Hebreus 12 é para ti.
Este capítulo insta os leitores a considerar o próprio exemplo de perseverança de Jesus para responder apropriadamente aos desafios da sua fé. E o segredo é nos dar-se por vencido. E o segredo é mirar para Cristo, autor e consumador de nossa fé. Mirando para Cristo, nós outros aprendemos esse processo de santificação. Por quê? Versículo 1 e 3 vai dizer que quando miramos para Cristo, corremos para ganhar o prêmio. Qual que é o prêmio? De lá? Soberana vocação em Cristo Jesus. Quando aprendemos sobre esse processo de santificação, submetemos-nos à disciplina de Deus. Versículo 4, versículo 11. Quando estamos nesse processo de santificação, devemos considerar isso como um privilégio de Deus. Deus nos ama, porque o Padre que disciplina é porque ama de la palavra. Pero o versículo 25 e versículo 29, ao final desse texto, vai dizer que quando estamos nesse processo de santificação, não devemos deixar de escutar a voz do Senhor. Há outras vozes que tentam dizer, mira, acá. Que mira, às vezes me quedo pensando nesses maratons, né? Que há uma multitude de pessoas aplaudindo, né? E sempre há aquele grupo que está inchando por alguém que está correndo ali nesse maratona. E que passa? E uns atrevidos, uns vão lá e entregam botelha de água. E esse momento de parar para agarrar uma botelha de água, ele perde alguns passos atrás e outro passa na frente dele. Então, o autor de Hebreus está dizendo, nessa corrida não pode mirar para trás, não pode mirar dos lados, tem que se concentrar naquele que é tu autor e consumador, aquele que é autor e consumador de sua fé. Mira Cristo e corre para ganhar então esse prêmio. O texto vai dizer que o triunfo de Jesus sobre o sofrimento e a morte o qualifica como modelo de uma vida de fé a imitar. Por isso que Paulo disse, imite a mim como eu a Cristo. Né? Tenha em conta que em la vida cristiana temos uma meta, ser como Cristo. Temos uma inspiração, nuvem de testigos estão ali, para ver como vamos sair, como vamos nos portar diante das situações que nos ocorrem. Temos uma limitação, o peso e o pecado que nos estorba. Temos um modo predeterminado, perseverança. Temos um modelo, Cristo, o mesmo Cristo. Temos uma presença, Cristo é o líder e consumador de la fé. É decir, Ele é o pioneiro, o modelo, é a fonte da fé, mas também é o que completa a fé, ele que começa e conclui a fé, aquele que empieza a boa obra, aquele que termina a boa obra em nós outros. Por isso devemos mirar para Cristo. Hebreus 12, de 1 a 3, vai dizer, portanto, nós outros também, tendo em derredor nosso tão grande nuvem de testigos, despojemo-nos de todo peso e de pecado que nos assedia, e corramos com paciência a carreira que temos por adiante. Posto os olhos em Jesus, ele autor e consumador da fé, o qual por el gozo posto delante dele sofreu a cruz, menospreciando ele próprio e se sentou à destra do trono de Deus. Considerai aquele que sofreu tal contradição de pecadores contra si mesmo, para que o vosso ânimo não se canse hasta desmayar. Considerar que era vós e eu e vós que devíamos estar em aquela cruz clavado. Ele tomou meu lugar, ele tomou outro lugar. Considerar que nós outros devíamos carregar aquela cruz, mas ele carregou a cruz por nós outros. Mira Cristo e somete-se à disciplina de Cristo, porque Cristo tem um projeto de vida eterna para cada um de nós outros. A perseverança, a reação apropriada de los creyentes ante das pruebas que Deus usa como internamento. Correção, disciplina, ensinança em nossa vida, fazer parte do processo de santificação.
Hebreus 12, de 4 a 11, vai dizer, porque aún não habéis resistido hasta la sangre, combatendo contra o pecado, e habéis já olvidado a exortação que como hijos se os dirige, dizendo, hijo mío, não menosprecies a disciplina do Senhor, nem desmajes quando eres repreendido por ele, porque o Senhor, a quem ama, disciplina e açota a todo o que recebe por hijo. Se suportar a disciplina, Deus os trata como hijos, porque que hijo é aquele a quem o Padre não disciplina? Pero se os deixa sem disciplina, de la qual todos han sido participantes, então sois bastardos e não hijos. Por outra parte, tuvimos a nossos padres terrenais que nos disciplinavam e os venerávamos. Por que não obedeceremos muito melhor ao Padre dos Espíritos e viveremos? E aqueles certamente por poucos dias nos disciplinavam como a eles lhe parecia, pero este para o que nos é proveitoso, para que participemos de sua santidade. A disciplina é um processo para a santidade. E o que fazemos quando somos disciplinados? Nos queixamos, lamentamos, murmuramos, quando devíamos de Deus, eu não estou entendendo nada que está me passando, mas eu confio em Ti, meus olhos estão fijos em Ti, Jesus, autor e consumador de minha fé. É verdade que nenhuma disciplina ao presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas depois dá fruto apazível de justiça aos que em ella han sido exercitados. Nada passa por uma disciplina do Senhor, sendo o mesmo. Ele é transformado quando reconhece qual é o propósito de Deus para aquela disciplina. Me gostaria de fazer algumas considerações sobre a disciplina de Deus. Há muitas lentes através das quais as pessoas veem a disciplina que Deus lhe aplica. Há pessoas que simplesmente aceitam a disciplina. Assim actuaram os históricos muito populares hoje em dia também. O estoicismo sostém que nada em este mundo sucede fora da vontade de Deus. Por lo tanto, argumento no que não queda mais que aceitar a disciplina. Fazer qualquer outra coisa será como golpear-se a cabeça contra a parede do universo. Assim pensou isso. Ora bem, esse é um intento de aceitar a sabedoria suprema, pero aún assim, pense-lo, essa é a aceitação não de amor de um padre, sino do poder de um padre. Eu disciplino porque eu puedo te disciplinar. Eu disciplino porque te amo, é diferente de eu te disciplino porque puedo te disciplinar. Tenho essa autoridade sobre vós. Tá? É distinto. Não é uma aceitação de boa vontade, sino uma aceitação derrotista, é uma redenção inconformista. Preste atenção ao que escreveu um dos históricos mais famosos de todos os tempos, o imperador romano Marco Aurélio, no ano 121, 180 depois de Cristo. Um extrato de seu diário de meditações disse: se é suportável, então se suporta-lo. Se não é, suporta-lo. Deixa de queixar-te. Sua destruição também significará seu fim. E dolor e sofrimento são inevitáveis, e queixar-se não hace mais que perder tempo. Se não te matas, então deve saber que passará. E se te mata, então encontra a paz em hecho de que foi tu fim, e vendrá como seu próprio fim. Né? Um conformismo, né? Não entendeu nada, me parece. Há pessoas que recebem muito mal a disciplina, fazendo todo o possível para que desapareça o mais rápido possível. Era muito comum que alguns romanos dijeram algo como isto: nunca permitirei que nada interrompa a minha vida. Isso todavia é comum hoje em dia? Não. Ora bem, receber a disciplina divina com esse espírito, obstáculos a superar, é o mesmo que considerá-la como algo que não se impõe e que há que afrontar com desafio, nunca com gratitude por os frutos que al final se cosecharão. Há pessoas também que aceitam a disciplina como a autocompaixão, que em última instância los destruirá. De hecho, há pessoas que quando se encontram em uma situação difícil, dão a impressão de ser a única pessoa no mundo a la que a vida lhe ha hecho daño.
essa gente vive ébria de autocompaixão. Há pessoas que recebem a disciplina como castigo divino, o qual lhes molesta. Na época romana, por exemplo, todo o mundo veía os desastres nacionais e personais como nada mais que a vingança de los deuses. Deus está airado comigo, por isso me passa isso. Ora, não se apressure a juzgar. Todavia, há pessoas que consideram que Deus é vengativo. Quando lhes passa algo malo a eles ou a seus seres queridos, a pergunta é sempre a mesma: que hice para merecer isto? E o lamento lo hace um trono tão amargo que deixa claro que consideram toda a situação um castigo injusto de Deus. Nunca se lhes ocorre perguntar: que está tratando Deus de ensinar-me e fazer comigo através dessa experiência? Que necessito saber, todavia, sobre Deus ao passar por esse vale de sombra de morte? A pessoa que corretamente aceita a disciplina como algo que vem de um padre amoroso. Um dos líderes da igreja, Jerônimo, no século IV, disse algo um pouco paradoxo, pero certo. Ele disse: a maior ira de todas é quando Deus já não está enojado com os outros quando pecamos. Essa pode ser a maior ira de Deus a nós outros. É dizer, quando Deus nos entrega nossas próprias paixões. Os cristianos sabem que a mão de um padre nunca causará sus filhos lágrimas innecessárias. De hecho, como dijo o autor de Hebreus, né? Versículo 10 a 11. E aqueles certamente por poucos dias nos disciplinavam como a eles lhes parecia, pero para o que não é proveitoso, para que participemos de sua santidade. Deixaremos de sentir autocompaixão, deixamos de sentir ressentimentos e podemos fim a nossa queixa rebelde se recordamos que não há disciplina de Deus que não surja do amor para o nosso próprio bem, para que participemos de sua santidade. Por lo tanto, mira Cristo e corre para ganhar o prêmio da soberana vocação em Cristo. Submete-se à disciplina, porque ao disciplinar, você está conhecendo mais esse Deus que te ama tanto. Quando temos que disciplinar Linda, é uma fúria de ira, de tanta coisa, de bronca, né, que vemos. Pero esperamos um momento e depois lá abraçamos, beijamos e dizemos: isso foi importante, porque nós outros te amamos, porque nós outros te queremos. E assim Deus faz com nós outros. Quando passamos pelas turbulências da vida, e vamos abrir um texto, ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu sou tu Deus. Eu te amo com amor eterno, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Mira Cristo e não renuncie à vossa herência eterna, queridos. A perseverança e a santidade, mais que a imoralidade, o blasfêmia, é a atitude correta de quem corre buscando a Cristo, se não renunciar à sua herência eterna. Versículo 12 a 17. Por lo qual, levantar as mãos caídas e as rodilhas paralisadas, Hebreus 12, de 12 a 17. Por lo qual, levantar as mãos caídas e as rodilhas paralisadas, e as sendas direitas para vossos pés, para que o corpo não se salga del caminho, sino que seja sanado. Seguir a paz com todos e a santidade, sem la qual nadie verá ao Senhor. Mira bem, não seja que alguno deixe de alcançar a graça de Deus, que brotando alguma raiz de amargura ou estorbe, e por ella muitos sejam contaminados. Não seja que hajam algum fornicário ou profano como Esaú, que por uma sola comida vendeu sua primogenitura, porque já sabeis que aún depois, desejando herdar a bendição, foi desechado, e não houve oportunidade para o arrependimento, aunque ele procurou com lágrimas. Mira Cristo, então, e contempla tu privilégio,
porque a superioridade do novo pacto se vê em contraste entre as cerimônias de instituição. Versículo 18 ao versículo 24, vamos ver que disse, porque não os haveis acercado ao monte que se podia palpar, e que ardia em fogo a oscuridade, a las tinieblas e a la tempestade. Versículo 19 diz, ao sonido de la trompeta, e a voz que falava, lo qual os que la oíram rogaram que não se les abrace mais, porque não podiam suportar os que se ordenava, se aún uma bestia tocar o monte, será apedreada ou passada com dardo. E tão terrível era o que se via, que Moisés dijo, estou espantado e temblando, sino que os habeis acercado ao monte de Sião, a la cidade de Deus vivo, Jerusalém, la celestial, a la companhia de muitos milagres de ángeles, a la congregação de los primogênitos que estão escritos nos céus, a Deus, el juiz de todos, a los espíritus de los justos hechos perfeitos, a Jesus, el mediador do novo pacto, e a la sangre rociada que abra melhor que a de Abel. Mira Cristo e estar seguro de escuchar a voz do Senhor. Perseverança, hermano, significa uma aceitação reverente das demandas de Deus à luz de la tremenda magnitude de sua ira. Hebreus 12, 25 e 29 diz, mira, que não desecheis ao que habla. Porque se não escaparam aqueles que desejaram aos que los amonestava em la terra, muito menos nós outros se desecharemos ao que amonesta desde os céus. La voz del qual comoveu então se la terra, pero agora ha prometido, dizendo, aún uma vez e comoverei não somente a terra, sino também o céu. E essa frase, aún uma vez, indica a remoção das coisas movíveis, como coisas hechas para que quedem las incomovíveis. Assim que, recebendo nos outros um reino incomovível, tenhamos gratitude. Mediante esta, servamos a Deus, agradando-lhe com temor e reverência, porque nosso Deus é fogo consumidor. Termina o versículo 29 de Hebreus. Hermanos, a santificação puebla a justificação. Esse processo de santificação devemos seguir mirando para Cristo. Por quê? Porque quando miramos para Cristo, corremos para ganhar o prêmio. Quando miramos para Cristo, submetemos a sua disciplina. Quando miramos para Cristo, não renunciamos à nossa herência eterna. Quando miramos para Cristo, contemplamos esse privilégio que Ele nos regala. Quando miramos para Cristo, asseguramos-nos de escutar sua voz quando caminhamos por essas veredas. Profundize a santificação, sem a qual nada verá o Senhor. Esta é minha oração nessa manhã. Vamos profundizar a nossa santificação. Vamos querer conhecer a Deus. Muitas vezes nós outros nos quedamos tão satisfeitos de ler um salmo, simplesmente como um poema qualquer. Toda a palavra de Deus foi inspirada por Deus. Há perlas incríveis a partir dessa palavra, irmãos. Vamos nos profundizar um pouco mais, vamos entendê-la um pouco mais, vamos praticar um pouco mais, vamos vivê-la. Primeiro Tessalonicenses 3, 11 e 13 diz, mas ao mesmo Deus e Padre nosso e nosso Senhor Jesus Cristo, dirija nossos caminhos a vós outros. E o Senhor os haga crescer e abundar em amor uns para com outros e para com todos, como também o hacemos nós outros para com vós outros, para que sejam afirmados vossos corações, irrepreensíveis em santidade diante de Deus nosso Padre, em la venida de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Mira Cristo. A obra de Cristo em la cruz comprou nossa salvação, santificação para nossa glorificação, irmãos. Tito 2, 11 e 14, terminando, diz, porque a graça de Deus se ha manifestado para a salvação a todos os homens,
ensinando-nos que renunciando à impiedade e a los desejos mundanos, vivamos em esse ciclo de forma sóbria, justa e piedosamente, aguardando a esperança bem-aventurada e a manifestação gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, quem se deu a si mesmo por nós outros. Para quê? Para redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo próprio, zeloso de buenas obras. Mira para Cristo. Quizás alguns podem dizer, pastor, mas é tão difícil mirar para Cristo. Porque temos tantas coisas que nos roubam a atenção, a concentração em Cristo. Minha resposta para você é: a quem pertenceis mesmo? A vós mesmo? Ou a Cristo? Quem é o nosso dono? Uma vez que Ele sacou-nos das tenebras para a verdadeira luz, Ele sacou-nos com um propósito, não simplesmente para que nós outros vivíssemos da mesma maneira que vivíamos antes. Não cambiamos de lado só porque somos bonitos. Não. Há um propósito. E qual que é o propósito? Glorificar esse Deus que nos amou tanto. Os planos de Deus não são frustrados. Em início, nos começos, Deus planeou uma eternidade comigo e com todos vocês. Deus planeou. E que bom é saber que quando cerramos nossos olhos para essa vida, abriremos nossos olhos para contemplar aquele que nos amou primeiro. Pero sem santidade, nada verá a Deus. Algum disse, pastor, se chegar em céu já está bueno demasiado. Não necessito ver a Deus. É impossível. Nunca chegará ao céu sem ver a Deus. Ao chegar em céu, terá que ver a Deus cara a cara. E Deus é santo. 3 vezes santo. E nesse processo que estamos vivendo, irmãos, vamos praticar a santidade. Vamos buscar a Deus. Pastor, por onde empeço então? Te recomendo a ler Evangelho de João, capítulo 1 até o final. E todos os capítulos são do Evangelho de João. Haga de cada capítulo tu devocionar essa semana. Empeça a ler, pero antes de ler, diga, Espírito Santo de Deus, alumbra meus olhos, para que veja e contemple tu poder. Dos autores dos Evangelhos, João foi o que mais descreve, né? Tanto é que em Apocalipse ele tembra na presença de Deus, ele se me pongo de rodilha, me caso de rodilha ante tu presença. E na presença de Deus, irmão, não há como adorá-lo, não há como alabá-lo. E queria terminar esse culto alabando a Ele. Tá? Vamos repetir novamente? Ragnar, me ajuda ali. Decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, não vou atrás, não vou atrás. A hora de pé, todos de pé, vamos cantar bem forte, hein? Todo esse cântico. E assim vamos terminando essa parte. Uma vez mais. Decidido seguir a Cristo. É decidido seguir a Cristo. É decidido seguir a Cristo.
Não vou atrás, não vou atrás. Ora, cerra os olhos e pensa naqueles irmãos de nossa comunidade de fé, de nossa congregação, que decidiram seguir a Cristo, mas volveram atrás, não estão com nós outros. Vamos orar por eles? Pensa em alguns. Pensa em alguns e peça a orar por essa pessoa. Diga a Deus, traz de volta ao caminho que é Jesus essa pessoa. Essa pessoa que prometeu delante dos homens e tu presença que seguiria a ti, pero mirou ao lado, mirou para trás e se quedou por o caminho. Traz de volta essa pessoa, Deus. Traz de volta. Quizás é um parente, um filho, um familiar, que como padre nós outros não estamos vendo um processo de santidade em sua vida. Diga a Deus, alumbra esses olhos. Toca em seu coração, ó Deus. Quizás é um esposo que a esposa conhece muito bem, ou o esposo que a esposa conhece muito bem, a senhora conhece muito bem, que um dia decidiu seguir a Cristo, pero se acostumou pensando que Cristo é uma religião, e Cristo não é uma religião. Cristo é uma relação com o próprio Deus Santo, Santo, Santo. Ore por esse. Na oração de um justo, aqueles que são justificados por Deus, tem o quê? Tem efeito. Vamos orar. E perceber essas pessoas servindo a Deus, lendo a palavra, anotando os textos, bebendo e comendo dessa palavra, ensinando a outros, querendo conhecer mais a Deus em profundidade. E não se satisfazendo solamente em ler a palavra de forma rasa ou por arriba solo, mas querendo saber o que está por detrás dessa mensagem. Ore. Ore por essas pessoas. Clame a Deus pela salvação dessas pessoas, pela reconciliação com Deus dessas pessoas. Este é o momento. Sem santidade, nada verá a Deus. Não há negociação, irmãos. Não há como pagar por afuera algum valor para conseguir isso, não. Sem santificação, nada verá a Deus. E Satanás vai fazer de todo para sacar-te do caminho que é Jesus. Ele trabalha 24 horas por dia para matar, roubar e destruir. Pelo bom é saber que João 10 diz também que Jesus vindo trazer vida. E não é uma qualquer vida, é vida com abundância. É isso, essa é a nossa bandeira. Não podemos querer menos do que vida com abundância. E quando eu abro abundância, não estou falando de prosperidade financeira, econômica, essa coisa aqui que tanto se está se predicando. Hablo da presença de Deus, andando na presença de Deus, de nada temos falta. O Senhor é meu pastor, disse Davi, e nada me faltará. Amém?